Respeito a quem entrou na hora, para a gente respeitar o tempo. Hoje a gente vai falar de um tema seguramente de grande debate nos últimos anos na cardiologia, onde eu particularmente vejo que as diretrizes não têm acompanhado o ritmo da evidência clínica e da quantidade de publicações. Há vários anos que a gente vê uma série de publicações estudando especificamente redução de tempo de DAPT, de escalonamento, ou seja, estratégias de terapias menos intensas antitrombóticas, principalmente no cenário pós-angioplastia. E se a gente observar as mais recentes diretrizes, tanto da Sociedade Europeia como Americana de Cardiologia, a gente ainda continua com as mesmas recomendações dos famigerados 12 meses após síndrome coronariana aguda e 6 meses após síndrome coronariana crônica, para a decepção de todos que esperam alguma coisa mais nova. Mas o que a gente sabe é que tem muita coisa nova publicada recentemente. Essa arte de uso de antitrombóticos, ela tem se modificado muito recentemente, e hoje a gente vai ouvir o Dr. Guilherme Magnavita falar um pouco sobre como que a gente pode fazer essa combinação de antitrombóticos num cenário de alto risco hemorrágico. E para quem não conhece o Guilherme ele é médico cardiologista pelo Instituto do Coração, foi nosso fellow de aterosclerose e cardiometabolismo da unidade de aterosclerose do Instituto de Coração da Faculdade de Medicina da USP, e é mestre em saúde pública pela Escola de Saúde Pública de Harvard. Vai falar um pouco para a gente sobre esses novos regimes terapêuticos, o que tem de evidência, e no final a gente vai abrir para discussão. Gostei de ver aqui no público alguns cardiologistas intervencionistas, alguns colegas da terapia intensiva, cardiologistas clínicos. Seguramente esse é um tema que nos une, né? Esse uso de antiplaquetário já transcendeu a cardiologia intervencionista, já é uma realidade clínica. Eu acho que vai render uma excelente discussão. Guilherme. Só abre o áudio. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela apresentação. Eu percebi que eu tive que me introduzir com muitos, se fossem muitos predicados, mas é porque Edu é mais conhecido do que eu, então ele pode se dar ao luxo de dizer apenas coordenador do Instituto de Ensino e Pesquisa da Cardiologia da DADA, fica mais simples. Então, a gente vai discutir hoje o uso de antitrombóticos. Assim, vamos dar um enfoque em pacientes de alto risco hemorrágico, mas vai ser o uso de antitrombóticos no geral, porque as novas estratégias têm tentado unir, inclusive, o paciente de alto risco hemorrágico dentro do paciente geral, nessas durações de DAPT mais curta, que ainda não estão representadas no guideline. É interessante que o meu objetivo aqui, de forma cândida, é tentar explicar o pior tema da cardiologia. Não é o mais complexo, é apenas o pior. Quando esse artigo que motivou essa aula saiu publicado na revista da SOCESP, há 2 meses mais ou menos, muitos colegas meus, residentes de emo, ex-colegas da residência, falaram: pô, você escreveu um artigo sobre o pior tema da cardiologia. E é verdade, é realmente o pior tema da cardiologia. Não é mais difícil, não é mais complexo, desafiador, não, mas ele é ruim porque a gente vê, assim, uma ideia de você direcionar o ADAPT a um paciente de forma muito complexa, levando em conta um monte de variável do paciente. Isso é uma ideia que existiu e existe ainda, de você pegar e levar em conta muitos pequenos fatores, e isso, ok, tudo bem, isso é bom, porque você personaliza, mas isso é ruim porque isso torna muito difícil a explicação e a tomada de decisão. E por que a gente vive isso? A gente vive porque a gente tem estudos que testaram 1, 3 e 6 meses de DAPT, com esquemas mais ou menos diferentes, não completamente comparáveis entre um estudo e outro. A gente tem outro grupo de estudos que foi para a linha de testar durações maiores de DAPT, certo? De 30 a 36 meses. E a gente tem a maior parte dos guidelines recomendando que a gente use por 12 meses. Sendo que o período, quando a gente vai falar especificamente de duração de tempo de DAPT, sabe, de estudos que foram feitos para ver quanto tempo a gente deixa, 12 meses foi provavelmente o tempo menos estudado. 12 meses, na verdade, foi suposto como o tempo padrão para várias coisas dos estudos de DAPT. Mas quando a gente mirou em duração, 12 meses talvez tenha sido uma das durações que a gente menos diretamente estudou. E isso gera, num campo qualquer da ciência, uma coisa chamada de falta de paradigma, definida por Kuhn. E aí, Thomas Kuhn é um filósofo da ciência, ele escreveu esse livro, que é considerado pelos filósofos o melhor livro de como funciona a ciência, chamado Estruturas das Revoluções Científicas. E Kuhn, ao contrário de Popper e outros teóricos da ciência, ele não tenta diferenciar áreas que são pseudocientíficas de áreas que são científicas. Então, por exemplo, ele nunca vai ficar dizendo que sociologia é pseudociência e física é ciência. O que ele tende a discutir
é que algumas áreas são paradigmáticas e outras ainda não tiveram sua revolução paradigmática. O que é que seria isso? Uma área é não paradigmática quando cada um fica publicando uma coisa, tentando puxar para um lado e não tem uma direção comum de caminhar. Aí, em algum momento, alguém percebe alguma coisa, tem alguma sacada que muda um pouco a direção da área, e essa área ganha um novo paradigma e as pessoas começam a caminhar de forma relativamente uniforme, entende? Então, assim, isso é o que aconteceu na física quando Maxwell descreveu eletromagnetismo, Coulomb descreveu eletrodinâmica, Newton, mecânica clássica. Então, assim, você tinha um monte de gente, cada um publicando sua coisa e gerando um monte de resultado desconjuntado, e aquilo ali não parecia ciência porque estava basicamente uma algazarra, até o momento em que alguém vira, tem uma ideia que dá uma simplificada e uma condensada nas ideias principais que todo mundo gosta, isso se difunde e todo mundo começa a caminhar na mesma direção. A gente, com o estrombótico, está, quem sabe, começando a caminhar para isso com os novos estudos que saíram com duração mais curta de DAPT. Mas por muito tempo a gente teve um caminhar completamente não paradigmático da área, com gente tentando estender, gente tentando encurtar para valores completamente diferentes e com esquemas completamente diferentes entre os estudos. E aí, o que eu vou tentar abordar na aula é, primeiro, eu vou focar em síndrome coronariana aguda. Por quê? Porque os estudos que avaliaram síndrome coronariana aguda também incluíram pacientes de síndrome coronariana crônica. E a ideia com os novos estudos é que a gente deixe DAPT por períodos cada vez mais curtos, que se aplicam à síndrome coronariana aguda e também se aplicam à síndrome coronariana crônica, já que o paciente que tem a síndrome coronariana aguda e o paciente de síndrome coronariana crônica, se você isolar todos os outros fatores em volta, a complexidade da angioplastia, os outros fatores de risco do paciente, a única diferença entre eles é que o de coronariana aguda tem um risco trombótico maior. Se a gente mostrar que uma estratégia de less is more serve para a síndrome coronariana aguda, ela também vai servir para a síndrome coronariana crônica. Então, eu vou focar mais em SCA, sabendo que o que a gente discute de DAPT curta, que vai ser o foco da aula, vai valer para a síndrome coronariana crônica também. Vou explicar por que o racional de 1 a 3 meses, o que, é que a gente tem de estudo nisso. Vou tentar contextualizar um pouquinho por que, que a gente teve 12 meses de DAPT como padrão ouro e segue tendo do ponto de vista de diretriz. Por que, que a gente ainda fala em DAPT mais prolongada. O que é alto risco hemorrágico, ou HBR, que é High Bleeding Risk. E, por fim, vou discutir um pouquinho depois de agentes específicos. Porque a discussão de agente tem muita relação com a discussão de duração. Então, a discussão de duração acaba sendo um pouquinho mais complicada e acaba sendo mais central hoje. Então, a primeira coisa é 1 a 3 meses de DAPT. A gente aprende, né, que o tempo de duração pós-infarto agudo do miocárdio ou síndrome coronariana aguda de qualquer natureza, o tempo de duração ótimo seria de 12 meses. Só que a gente tem a possibilidade hoje de reduzir essa DAPT para 1 a 3 meses. E isso é um possível simplificador desse tema. Por quê? Porque em vez de precisar discutir todos os pacientes que vão se beneficiar de 30, de 3, de 6, de 9, de 12, de 18 meses, como a gente tem estudo com isso tudo, eu posso apenas virar e dizer hoje em dia que 1 a 3 meses é o novo padrão ouro para a maior parte dos pacientes. Por que, que eu digo isso? Por uma série de estudos que começam em 2018 e se estende até 2024, os 4 principais ensaios clínicos. Eu peguei aqui o Twilight, que é talvez o mais citado, mas assim, todos eles são extremamente relevantes, é difícil você hierarquizar qual é o mais importante de todos. E o Twilight, ele é muito interessante. Ele pegou pacientes que tinham tido, em sua maioria, síndrome coronariana aguda, mais ou menos 55% deles foram síndrome coronariana aguda, mas todos eles tinham algum critério de alto risco, seja um alto risco clínico, por exemplo, ter sido síndrome coronariana aguda, seja alto risco angiográfico. E aí poderia ser tratamento de tronco, de DA proximal, angioplastia complexa, ele tem os critérios aí do que é exatamente os critérios angiográficos de alto risco. Então, todo paciente aí seria um paciente que seria considerado um paciente de alto risco isquêmico, sobretudo porque a maior parte deles é infarto, que é o maior marcador de risco isquêmico. E os pacientes foram randomizados para 2 estratégias. A primeira era AS com ticagrelor por 3 meses, seguida de apenas ticagrelor até os 12 meses da DAPT tradicional, ou seja, os pacientes só usavam 3 meses de DAPT e depois interrompiam a DAPT, ficavam com o ticagrelor, tiravam o AS, então um pouquinho diferente da ideia antiga de tirar o segundo antiagregante. A gente hoje em dia tem migrado para uma ideia cada vez maior de tirar o AS, porque ele parece ser apenas mais causador de sangramento, tipo assim, a taxa de sangramento parece ser maior nos estudos com AS, e ele parece ser também menos eficiente do que o clopidogrel, o ticagrelor e o prasugrel em relação a prevenir efeito trombótico. Então, um grupo só fez 3 meses de DAPT, sendo que a maior parte dos pacientes era infarto,
E o outro grupo fez os 12 meses tradicionais de AS ticagrelor, que é considerado um dos padrões ouros, assim, por diretriz. E a coisa interessante aqui é que a gente tem um completo overlap da curva de MACE, certo? Isso aqui é uma curva de eventos trombóticos. Então, evento trombótico e, tipo assim, eventos isquêmicos completamente iguais entre os dois grupos, mas com a diferença bem importante de eventos hemorrágicos. E isso daqui, eu não botei aqui a curva de eventos hemorrágicos, acho que ela vai estar mais para frente, só que isso daqui é um achado que a gente vai ver de forma quase idêntica em 4 estudos que são contemporâneos. O próprio Twilight, do qual eu falei, o Taiko de 2020, o Global Leaders de 2018 e o Ultimate Depth de 2024. Esses 4 estudos têm populações mais ou menos parecidas e intervenções mais ou menos parecidas. Eles são estudos exclusivamente de síndrome coronariana aguda ou de síndrome coronariana crônica, junto com aguda, mas com pelo menos 50% de aguda. Então, a maior parte dos pacientes incluídos nesses 4 estudos são pacientes que tiveram a apresentação clínica mais agressiva do ponto de vista trombótico. E todos esses estudos incluíram pacientes que fizeram DAPT por 1 mês ou DAPT por 3 meses. Tem um pequeno erro aqui, eu troquei um pouquinho. Eu troquei aqui a duração de DAPT do Taiko, que é esse segundo estudo, com a do Global Leaders, que é o terceiro. O Taiko é um estudo de síndrome coronariana aguda apenas, ou seja, todos os pacientes aqui foram infarto, origem instável, e todos eles fizeram 1 mês de AS de ticagrelor seguidos dos 12 meses habituais de apenas ticagrelor no grupo de intervenção, o outro grupo fez 12 meses de DAPT. O Global Leaders, a mesma coisa, muito parecido com o Twilight, 50% de síndrome coronariana aguda, 50% de crônica, com a diferença que ele fez 1 mês apenas. Ele é o primeiro... não, eu confundi. É exatamente, eu confundi. Eu estava falando, eu escrevi certo e falei errado. O Taiko foi 3 meses de DAPT mesmo, o Global Leaders foi o primeiro a trabalhar com 1 mês de DAPT, com pacientes de síndrome coronariana crônica e aguda. E aí, por fim, no ano passado, em 2024, a gente tem o Ultimate DAPT, que ele pega a ideia parecida com a do Taiko, que era pacientes de apenas síndrome coronariana aguda, só que ele vai um pouquinho mais radical. Ele trabalha com o tempo de DAPT mais curto do Global Leaders. Então, ele randomiza os pacientes para 1 mês de AS de ticagrelor, seguidos de apenas ticagrelor, versus 12 meses de AS de ticagrelor. E os achados desse estudo, eu peguei aqui o Twilight, mas apenas para ilustrar, são basicamente similares. Você tem um overlap de evento isquêmico, ou seja, o grupo que faz 1 mês de DAPT ou 3 meses de DAPT não tem mais eventos isquêmicos do que o grupo que faz DAPT por 12 meses, mas você tem uma diferença importante de eventos hemorrágicos entre os dois grupos. Por causa disso, existe uma tendência para uma futura migração das diretrizes para considerar preferencial você tratar pacientes tanto de síndrome coronariana aguda quanto síndrome coronariana crônica por 1 mês a 3 meses com DAPT. Tem estudo de 1 mês, tem estudo com 3 meses. Dentro disso, assim, existe uma certa flexibilidade, mas são todos estudos de fase 3, são todos estudos grandes. E o 1, que é o Ultimate DAPT, que é esse quarto aqui, com apenas pacientes de síndrome coronariana aguda, pacientes de alto risco isquêmico, mostrando a segurança de você deixar uma DAPT mais curta por 1 mês. Então, existe uma tendência de que essa aula no futuro possa ser uma aula extremamente simples, que a gente possa apenas dizer o novo padrão ouro é deixar 1 mês de DAPT para todos os pacientes, independente se foi infarto agudo, independente se foi angioplastia de alto risco. Só que no sistema privado. Por quê? Porque um pressuposto de todos esses estudos é que você tem que usar inibidor de PY2 potente. Você tem que usar ou ticagrelor ou prasugrel. Não dá para tentar essas estratégias com clopidogrel, e eu vou tentar explicar mais para frente por quê. Então, se você for ser extremamente on-label, os 4 estudos que eu mostrei aqui, o Taiko, o Global Leaders, o Ultimate Depth e o Twilight, são todos com ticagrelor. On-label, dá para fazer isso apenas com ticagrelor. Então, se você quiser deixar 1 mês de DAPT e seguir a bula, tem que ser 1 mês de DAPT com AS ticagrelor, seguido de monoterapia com ticagrelor. Prasugrel é uma alternativa off-label razoável para o ticagrelor nesse cenário, que é considerada equivalente ou talvez até melhor pela maior parte dos especialistas. Mas é uma extensão de estudos outros do prasugrel. Então, esse daqui pode ser um novo padrão ouro futuro, assim, sabe? Só que para os meus residentes do MBOI, eu sou assistente da cardiologia lá do MBOI, e os residentes da cardiologia, sobretudo do Einstein, rolam lá com a gente, né? Para os residentes do MBOI, eu não tenho disponibilidade nem de ticagrelor nem prasugrel. Então, para a maior parte dos meus residentes do MBOI, ou para os residentes do INCOR, quando eu fui fellow lá, eu ainda tenho que discutir DAPT de 12 a 36 meses. Por quê? Porque essa estratégia, estritamente falando,
só pode ser feita com ticagrelor, e de forma mais liberal pode ser feita também com prasugrel, mas não com drogas que são cobertas pelo sistema público de saúde. Na disponibilidade de prasugrel ou ticagrelor, você hoje em dia pode seguramente deixar o paciente com apenas 1 a 3 meses de DAPT, independente da apresentação, seguida depois de monoterapia com o ticagrelor ou o prasugrel por 1 a 2 anos. É porque o Global Leaders é com 2 anos, certo? Mas 2 anos é um tempo razoável na maior parte dos estudos para o ticagrelor ou prasugrel. Depois disso, a monoterapia pode ser feita com AS ou clopidogrel, hoje em dia até preferencialmente clopidogrel, mesmo na SCA, mesmo sem angiopatia complexa. Então, a aula poderia terminar agora, se a gente tivesse assim num futuro em que isso já foi bem aceito, que isso já foi para as diretrizes, que esses estudos estão bem absorvidos. Só que eles ainda não estão, e ainda existe uma recomendação de 12 meses. E por que a gente faz 12 meses de DAPT? Por causa de uma herança dos estudos iniciais da implantação da dupla terapia antitrombótica. Esse daqui é o estudo CURE, de 2001, um estudo de angina instável e infarto sem supra, que foi o estudo seminal em mostrar a eficácia da DAPT em relação à terapia só com AS, na época era AS e clopidogrel versus AS, né, os dois grupos do CURE. O Carisma já tinha sugerido isso no subgrupo de infarto recente e tal, mas o estudo direcionado que mostrou a gente que a gente deveria preferir DAPT para os pacientes que infartaram foi esse. Agora, a coisa curiosa é que o CURE não foi um estudo de 12 meses de DAPT. Ele não testou duração de DAPT, na verdade. Um grupo recebia apenas AS. O outro grupo recebia 12 meses no máximo de AS, com a mediana de 9 meses. Por isso que muitos países, inclusive, só liberam o clopidogrel para 9 meses. AS não, clopidogrel. Então, um estudo não recebeu DAPT nenhuma, o outro estudo recebeu DAPT por até 12 meses, com mediana de 9 meses. Esse estudo não teve um grupo que testou DAPT, que usou DAPT por um período menor ou maior. Então, pelo desenho desse estudo, a gente não tinha como inferir que a DAPT de 12 meses é ideal. A gente só tinha que saber que ela é melhor do que o AS apenas. Só que logo depois desse estudo, nas primeiras diretrizes depois, se não me engano, de 2007, DAPT por 12 meses já se tornou o padrão para pós-infarto, pós-síndrome coronariana aguda. Por causa disso, nós tentamos diferentes ideias, tanto de encurtamento quanto de prolongamento de DAPT. De encurtamento, vale a pena comentar dois estudos aqui, certo, que eu vou falar, o STOP DAPT 2 e o SMART DATE, o STOP DAPT 2 ACS, na verdade, e o SMART DATE, que eles têm desenhos não muito parecidos, é por isso que eu falo. Na época, antes dos estudos atuais, os desenhos eram muito difíceis de comparar um com o outro. Mas os achados dos dois estudos são relativamente parecidos, apesar do desenho ser diferente. O STOP-DAPT-2 pegou pacientes só com síndrome coronariana aguda e randomizou para 1 a 2 meses de DAPT, seguida de SAPT, preferencialmente com clopidogrel, versus DAPT por 12 meses. O SMART DATE pegou pacientes de síndrome coronariana aguda e randomizou para 6 meses de DAPT versus pelo menos 12 meses de DAPT, em sua maioria 18. E os dois estudos são relativamente parecidos. Você tem um aumento pequeno, mas importante. Importante no sentido de não necessariamente de nível de significância, mas importante do ponto de vista de magnitude. Você tem um aumento importante de MACE e um aumento importante de infarto, as custas, sobretudo, de infarto e trombose de stent. Isso nos dois grupos. Você reduz sangramento, mas as custas de muito evento trombótico, tipo assim, com benefício líquido, na verdade nem benefício líquido, porque o desfecho, a análise de benefício líquido acaba sendo negativa, porque tem pouco evento, mas com preocupação de segurança para os grupos de DAPT mais curta. Então, as duas vezes que a gente tentou encurtar a DAPT antes dos estudos atuais, deu errado. A gente aumentou o infarto e a gente aumentou a trombose de stent. Tanto 2 meses contra 12, quanto 6 meses contra 18. Só que perceba que um dos estudos é 6 meses contra 18, não é 6 meses contra 12. Então, 12 talvez nunca fosse o ponto de inflexão no qual a DAPT para de funcionar. Na verdade, a impressão que vai surgir, sobretudo dos estudos que eu vou mostrar depois, é que o efeito protetor da DAPT se estende depois desses 12 meses de forma relativamente parecida, de você aumentar o sangramento, mas reduzir eventos isquêmicos. Só que dentro do primeiro ano, os dois estudos que se aventuraram a retirar a DAPT dentro do primeiro ano tiveram um aumento proibitivo de desfecho trombótico, e aí, por causa disso, essa estratégia foi relativamente abandonada. Qual é o porém desses dois estudos? É que esses dois estudos são da época do clopidogrel.
O Smart Date é 80% de clopidogrel no uso da DAPT, e o Stop DAPT SS2 são 53% de clopidogrel. Ou seja, é completamente diferente da leva de novos estudos que é com ticagrelor. Por isso que eu digo, ticagrelor, certo? É o possível simplificador desse tema, o ticagrelor e o prasugrel, né? O inibidor de P2Y12 potente. Por quê? Porque eles abriram a porta para a gente poder suspender a DAPT dentro do primeiro ano e não aumentar de forma proibitiva, na verdade, não aumentar em nada eventos isquêmicos. Mas quando a gente tentou fazer isso com o clopidogrel, deu errado. Por isso que tinha permanecido a recomendação dos 12 meses, que tinha sido feito pelo Cure, apesar do Cure não ter sido desenhado para mostrar o tempo ideal de duração de DAPT. Então, DAPT com 12 meses mais curta, DAPT com mais curta do que 12 meses com clopidogrel é uma estratégia que deu errado, tem menos sangramento, mas tem mais infarto e trombose distante, e ela nos manteve presos na ilusão de que a gente precisava necessariamente de 12 meses de DAPT. Dentro dessa ideia de que a DAPT precisava durar pelo menos 12 meses, a gente teve algumas tentativas de avaliar se ela poderia ser estendida para depois de 12 meses, com extensão do benefício. O estudo mais conhecido, não necessariamente o melhor, é esse daqui, que é o DAPT Trial. O DAPT Trial é um estudo de pacientes com estentes farmacológicos, alguns deles de primeira geração. Todo mundo não, mas assim, o DAPT Score, que é derivado dos pacientes do DAPT Trial, é conhecido como um score que avalia risco hemorrágico e risco trombótico para tentar avaliar um subgrupo de pacientes que teria mais benefício dessa extensão de DAPT. Mas qual é a ideia aqui? São pacientes que receberam stent, alguns de síndrome coronariana aguda, outros de crônica, alguns de stent de primeira geração, alguns de segunda. E os pacientes foram randomizados para 12 meses de DAPT versus 30. Na verdade, eles foram randomizados depois dos 12 meses, porque eles eram acompanhados dentro do primeiro ano. Se eles não tivessem eventos dentro do primeiro ano, a partir do 12º mês, né, logo depois do 12º mês, eles eram randomizados para continuar a DAPT, em sua maioria com clopidogrel, ou para seguir com a AS apenas, que era o padrão, o standard of care na época. E a gente tem uma redução de desfechos trombóticos da ordem de 1% mais ou menos no grupo que prolongou a DAPT, sobretudo as custas de redução de infarto. Só que a gente tem um aumento de sangramento clinicamente importante também, na ordem de 1% no grupo que teve, no mesmo grupo, que foi o grupo que estendeu a DAPT para além dos 12 meses. Então, isso gera aquele cenário que a gente não sabe, tipo assim, que a gente tem uma situação em que a gente tem um efeito adverso importante, junto com um benefício importante, eles não são diretamente comparáveis, porque mesmo que a gente tente estratificar pelo risco do sangramento, é diferente, tipo assim, é difícil que você consiga a magnitude exata do que é um sangramento crítico versus um evento isquêmico crítico. Existe, prova, tipo assim, mesmo que em certo grau, uma diferença, mesmo que você tente equalizar. E aí, por isso, que a estratégia de extensão de DAPT para depois de 12 meses é possível, mas ela nunca foi universal e nunca virou diretriz de rotina. Por quê? Porque a gente tinha uma melhora de redução de evento isquêmico, mas a gente pagava um preço alto nos custos de sangramento. E aí, o DAPT Trial tem inclusive algum, tipo assim, um aumento não significativo de mortalidade geral no grupo que continuou DAPT, que não é bem explicado, que pode ter sido por apenas variação estatística, mas assim, existia um certo receio com essa conduta, por isso que ela nunca foi universalmente adotada antes da gente pensar em reduzir o tempo de DAPT, que é o que a gente está fazendo agora. Existe outro estudo, mais ou menos parecido, na verdade bem diferente, mas que tentou estratégia parecida, que é o Pegasus time de 54, mas assim, o achado geral da extensão de DAPT é os pacientes podem ter pacientes que se beneficiam, na média da população, você vai tender a sangrar e prevenir trombose e causar sangramento de forma similar, mas se você pudesse selecionar o paciente que é o máximo de risco de sangramento, o mínimo de risco de sangramento com o máximo de risco de trombose, você poderia talvez achar alguém que se beneficia dessa estratégia em particular. No fim das contas, a extensão de DAPT para além de 2 meses é possível com clopidogrel, por causa do estudo DAPT, tem o Pegasus do time que é com ticagrelol, mas assim, aí fica um pouquinho mais dúbio ainda por cima a indicação, certo? Mas ela era possível na época do clopidogrel, ela reduz trombose, mas aumenta sangramento, inclusive sangramento grave. E se ela funcionar para alguém, é para o paciente de alto risco isquêmico e baixo risco hemorrágico. Sobretudo, baixo risco hemorrágico. A gente vai comentar depois de paciente de high bleeding risk, mas o paciente de alto risco hemorrágico, ele não só sangra mais com a DAPT, como ele também perde o efeito protetor isquêmico que a DAPT teria.
Isso com os estudos de validação dos scores de alto risco hemorrágico. Então, é um subtipo de paciente que você nem considera a estratégias mais agressivas do ponto de vista de antitrombótico, porque ele não vai ter benefício, ele não vai ter nenhum benefício de redução de isquemia. Para tocar aqui em alto risco hemorrágico, certo? Eu botei aqui os dois scores que são mais universalmente aceitos, que são o Precise DAPT e o HBR-ARC, High Bleeding Risk, Academic Research Consensus, e o Precise DAPT. O Precise DAPT, salvo engano, de 2018, é de Rosanna Miran, e o HBR-ARC de 2019. São scores talvez parecidos, são relativamente fáceis de aplicar. O HBR-ARC aqui, eu botei a figura das coisas que pontuam nele. Na verdade, ele é uma tabela que eu joguei aqui. Essa tabela parece complicada, mas não é, certo? No fim das contas, você vê se o paciente tem um fator de risco maior ou dois dos menores. Se ele tiver, é positivo. E aí você decide se o paciente é alto risco ou não. Acaba sendo tipo assim, um score que fica binário, então sim ou não. E o Precise Depth, você pontua basicamente hemoglobina, leucócito, idade e creatinina. Isso ele já sangrou previamente. E aí você tem uma escala que, tipo assim, cada um dos valores aqui você joga nessa escala, pontua um pouco. Se você soma e dá mais do que 25 a escala geral, você tem um paciente de alto risco de sangramento. São ótimos esses dois scores? Não, não são. Na verdade, a discussão da unidade de aterosclerose coronária do INCOR na sexta-feira vai ser justamente um artigo que tenta comparar o valor preditivo desses dois scores. Os dois scores performaram muito mal no artigo, coisa de acurácia na casa dos 60%, que o mínimo de acurácia que a gente pode ter matematicamente é 50, né? Então, se o nosso score está acertando 60, ele está acertando quase tanto quanto o chute. Então, são scores ruins, no fim das contas. O HBR-ARC nunca teve uma acurácia muito diferente de 60, inclusive no estudo de derivação e validação dele. O Precise Depth, no estudo original de Rosanna Miran, ele teve uma acurácia um pouquinho melhor, de 0,78. Então, eu tendo a ter preferência pelo Precise Depth por causa disso. Mas, por consenso, em geral, o que recomenda é que você use qualquer um dos dois, não tendo preferência entre os dois, apenas escolhe um e aplica. E aí você aplica para todos os pacientes que estão com DAPT. E por que que é importante saber se o paciente é um paciente de alto risco hemorrágico? Porque o paciente de alto risco hemorrágico é um paciente muito particular do ponto de vista de extensão de DAPT. O paciente de alto risco hemorrágico, 12 meses sempre foi má ideia. Hoje em dia, a gente está tendendo a dar DAPT 1 a 3 meses para todos os pacientes, que é justamente o que eu comentei ali no começo. Eu, inclusive, vou comentar que os pacientes de high bleeding risk estão inclusos naqueles 4 estudos de DAPT mais curta. Mas mesmo antes da época do P2Y12 potente, da DAPT mais curta, a gente já tinha estudo mostrando que a extensão de DAPT, mesmo na síndrome coronariana aguda para o paciente de alto risco hemorrágico, piorava desfecho. O principal estudo disso, que é um estudo direcionado para essa ideia, é o Master DAPT de 2021. Ele pegou pacientes que, em sua metade, síndrome coronariana aguda, que eram de high bleeding risk todos, e aí randomizou os pacientes para DAPT, em sua maioria com clopidogrel, ou seja, aquela DAPT mais antiga. E aí, um grupo fez um mês apenas de DAPT. Reparem que 50% dos pacientes foram de infarto. E o grupo intervenção fez apenas um mês de DAPT e depois seguiu com SAPT. O grupo, o grupo controle fez 6 meses de DAPT seguida de SAPT. E aí o interessante é que, justamente o que eu tinha comentado, o paciente com high bleeding risk, mesmo se ele fizer um mês de DAPT, ele não tem aumento da taxa de trombose versus a estender a DAPT para além de um mês. Então, assim, os pacientes do grupo intervenção ficavam com um mês por causa da trombose de stent mesmo. Depois disso, era uma terapia single antiplatelet therapy, mesmo para quem tinha tido infarto. E a gente não teve aumento de infarto no segmento para esses pacientes, mesmo com a DAPT mais curta. Mas aí você tem uma diferença expressiva na taxa de sangramento, aqui que foi na casa dos 4% nesse estudo. Então, o paciente de high bleeding risk, mesmo na época que a gente tinha apenas o clopidogrel para dar, não valia muito a pena estender a DAPT dele para além do primeiro mês. Ela fica o mínimo possível para evitar a trombose de stent e depois disso você escolhe ou o AS ou o clopidogrel para continuar, preferencialmente o clopidogrel, que a taxa de sangramento dele parece ser menor do que a do AS nos estudos que a gente comparou um com o outro. Na vigência dos estudos novos, o TICO, o Ultimate Depth, o Twilight e o Global Leaders,
Esse achado se mantém. Tanto o TICO quanto o Twilight têm análises específicas para os pacientes de high bleeding risk, os pacientes de alto risco hemorrágico. Esses aqui são os estudos de Ticagrelol, né, que eu falei, com DAPT de 1 mês e DAPT de 3 meses. Esses dois, no caso, são de 3 meses. E o achado deles é parecido com o do MasterDapt. Quando você para a DAPT precocemente, no caso eu peguei o TICO aqui, então 3 meses em infarto agudo, você não tem um aumento de MACE, na verdade você tem redução de MACE para o grupo que para a DAPT precocemente, se ele for de high bleeding risk, e você também tem redução de sangramento. E essa redução de sangramento é essa daqui, A vezes B, que é essa curva azul versus a curva pontilhada azul, é uma redução na casa de 90%. Então, quando o paciente é alto risco de sangramento, qualquer que seja a DAPT dele, não faz sentido você deixar mais de 3 meses, sobretudo mais de 1 mês. Tipo assim, sobretudo mais de 3, mas preferencialmente mais de 1. Por quê? Porque prolongar essa DAPT por um período maior do que 3 meses ou 1 mês aumenta a chance de sangramento de forma expressiva e parece também aumentar o infarto, porque é como se fosse um paciente que perde a proteção trombótica justamente pelo grau de acometimento que ele vai ter nas outras coisas. Então, o alto risco hemorrágico, em geral, nunca 12 meses de DAPT, mesmo na indisponibilidade de prasugrel e ticagrelol, sangra mais, trombosa mais. Então, ele não vai ter benefício nem no polo isquêmico, nem no polo trombótico. A tendência é preferir a 1 mês de DAPT, mesmo se você for síndrome coronariana aguda, mesmo se for angioplastia complexa. E você pode usar ticagrelol, prasugrel ou clopidogrel, desde que a DAPT seja curta. Preferência pelo clopidogrel ou ticagrelol, porque os estudos são com eles. Prasugrel sendo um pouco off-label, e aí eu vou comentar quando eu for falar especificamente dos agentes do prasugrel. Falando nisso, eu basicamente falei que a gente poderia fazer DAPT por 1 a 3 meses e de uma preferência imensa pelo ticagrelol, porque foram os estudos de validação, né, da DAPT mais curta, e que todas as vezes que a gente tentou estender com clopidogrel a mais de 12 meses, o benefício não foi tão expressivo, e quando a gente tentou reduzir com clopidogrel para menos de 12 meses, a gente piorou o evento trombótico. Então, começa a ficar claro um cenário de que o centro da terapia antitrombótica seria AS e ticagrelol, e que a gente só pensaria, e por 1 a 3 meses, e que a gente só pensaria em estender para 12 ou 30 meses se a gente estivesse usando clopidogrel. Mas existe alguém hoje que ainda tem preferência clara para usar clopidogrel? Existe, mas é basicamente um anticoagulado. É isso que eu farei aqui, os anticoagulados. Por quê? Os 3 estudos principais de anticoagulação pós-angioplastia, que foram Augustus, Redual e Pioneer, eles testaram a DAPT quase que exclusivamente clopidogrel. Tem um pouco de ticagrelol e quase nada de prasugrel nesses estudos, de forma variável. O desenho desses estudos é completamente diferente, inclusive entre eles, então até é bagunçado de explicar, porque não dá para explicar de forma muito uniforme. Mas as 3 vezes em que a gente testou terapia de anticoagulação com antitrombótica pós-angioplastia, tanto em síndrome coronariana aguda quanto crônica, que está misturado nesses estudos, em geral a gente fez isso com clopidogrel, e aí a preferência por diretriz ficou de continuar clopidogrel como a droga para DAPT nesse cenário. Então a gente prefere DOAC com clopidogrel, deixando o AS numa fase curta, que varia de 2 a 30 dias, a depender da avaliação de risco de sangramento e de risco trombótico dos pacientes. A maior parte desses estudos, os grupos de DAPT tripla terapia tenderam a ser curtos mesmo, coisa de 5, 2. Então, para a maior parte dos pacientes, a gente deixaria um tempo muito curto de tripla terapia e depois disso ficaria com DOAC e clopidogrel. A gente não tem volume de paciente em ensaio clínico com DOAC e ticagrelol e DOAC e prasugrel. Existe uma quantidade, sobretudo em ticagrelol, mas não é expressiva. Então, os principais pacientes em que a gente ainda vai preferir clopidogrel são os pacientes que a gente vai anticoagular por outra indicação de anticoagulação, FA, alguma outra trombose, alguma coisa dessa. A gente tem uma ideia de que o clopidogrel seria melhor do ponto de vista hemorrágico do que o ticagrelol, do que o prasugrel. Só que isso daí é uma ideia que existe, mas é uma ideia que existe sobretudo por causa do prasugrel, porque o Triton, que foi o estudo do prasugrel, teve um aumento de hemorragia, sobretudo em alguns subgrupos, nos quais a gente não usa mais prasugrel hoje, que eu vou comentar depois. Mas o Pleito, que foi o estudo de fase 3, que mostrou o benefício do ticagrelol versus o clopidogrel no infarto agudo, não teve diferença de sangramento do ticagrelol por clopidogrel. Então, o aumento de sangramento do ticagrelol por clopidogrel é muito questionável. Apesar do ticagrelol ser mais potente
e existia uma possibilidade de aumento de sangramento por causa de outros estudos que eu não botei aqui, tipo TEMES e tal, no geral, esse aumento, se existe, é muito pequeno. Então, mesmo no paciente de alto risco de sangramento, a gente não tem necessidade de preferir o ticagrelor em relação ao clopidogrel. O importante é que a gente deixe a DAPT curta. Ah, ele é alto risco de sangramento e tal, tudo bem, deixa ticagrelor e AS e faz só por um mês. E aí, nesse paciente, a gente pode tender a evitar prasugrel porque ele é mais potente e, de fato, ele teve um estudo que... Mais fácil de depurar, já conheceu o ambiente também, mais tranquilo. Oi? Foi pergunta ou comentário? Eu vou seguir então, tá, gente? E aí, não sei se foi acidental ou não. Mas sim, no geral, na ausência de anticoagulação, na ausência de contraindicação, o prasugrel e o ticagrelor são sempre preferência ao clopidogrel, mesmo no alto risco de sangramento. O mais importante é que a gente encurte a DAPT nesse cenário. E o que importa de a gente não usar o ticagrelor e o prasugrel são as contraindicações. O prasugrel tem uma contraindicação absoluta, que é a AIT e AVC prévio, que teve um aumento de mortalidade no Triton, que foi o estudo original de eficácia do prasugrel. E tem relativas, que hoje em dia são bem contornáveis com ajuste de dose, que é a idade acima de 75 anos e peso abaixo de 60 quilos. Nesses pacientes, a gente reduz a dose de manutenção do prasugrel para 5 mg dia. E tem estudos que já testaram essa dose, inclusive com ticagrelor, e não mostraram aumento de sangramento. Então, essa contraindicação de relativa ficou bem relativa. Mas você poderia, já que os estudos de encurtamento de DAPT foram com ticagrelor, se você vai deixar no paciente de alto risco de sangramento, nesse você pode ser um pouco mais estrito e dizer, não, nesse daí eu deixo ticagrelor, mas é ticagrelor, não é prasugrel, e depois sigo com monoterapia com ticagrelor. A ticagrelor não é exatamente uma contraindicação, mas tem bastante intolerância por dispneia ou bloqueio atrioventricular. Dispneia aí sendo relatada por em torno de 15% dos pacientes. Tipo assim, dispneia é importante, em torno de 15%. Então, é um efeito colateral real, fora o fato de que ele é 2 vezes ao dia, ao contrário de todos os antitrombóticos, então é um pouquinho mais chato de usar. E aí, o meu paciente não é anticoagulado, então eu posso usar ticagrelor ou prasugrel. Qual dos dois eu faço? Pode ser qualquer um dos dois. Especificamente, a gente tem um estudo hoje comparando um contra o outro, que é o ISA-REACT 5, que ele randomizou pacientes com síndrome coronariana aguda para ticagrelor versus prasugrel. O ISA-REACT tem vários poréns, assim, sabe? Algumas críticas, porque o paciente que comprava a própria droga não tinha monitorização tão boa de aderência, que algumas pessoas levantam como crítica, mas outras pessoas levantam como virtude, porque, assim, a maior parte dos pacientes compra a própria droga, dos nossos pacientes, eles não recebem, e a maior parte dos nossos pacientes não é monitorada ativamente do ponto de vista de adesão, aderência em casa. Então, assim, em certo sentido, o Wiser React, para mim, as críticas deles, muitas delas são virtudes, porque eles simulam muito o que a gente faz no dia a dia. A gente prescreve a droga, orienta o paciente a usá-la, e ele vai, compra e toma, se ele estiver engajado no próprio tratamento, e se ele não tiver efeitos colaterais horríveis. E o Wiser React, que é o principal estudo head-to-head comparando o ticagrelor contra o prasugrel, ele excluiu pacientes com AIT e AVC, porque essa foi uma subpopulação que não poderia usar prasugrel, contraindicação absoluta, e randomizou os pacientes para DAPT, ou com um ou com outro, mediana de 3 meses de DAPT. A gente teve uma redução de evento trombótico com o prasugrel, que é o contrário do que era esperado quando o estudo foi desenhado. Foi um estudo que foi feito para mostrar a superioridade do ticagrelor. Na verdade, ele mostrou o prasugrel sendo melhor. E a gente teve até uma taxa de sangramento ligeiramente menor no grupo prasugrel. Então, são duas drogas que parecem ser muito parecidas, talvez com o prasugrel sendo um pouco melhor. Pode ser que ele seja melhor porque é uma vez ao dia? Sim. Pode ser que ele seja melhor porque não dá dispneia? Sim. Mas no único estudo grande que a gente tem comparando um com o outro, o prasugrel pareceu sair um pouco melhor do que o clopidogrel, do que o ticagrelor. No entanto, os estudos que encurtaram a DAPT para 1 a 3 meses, que é o que está virando padrão ouro hoje, foram todos com ticagrelor. O prasugrel, por questão da empresa realmente não ter patrocinado esses estudos, ele não tem o mesmo tipo de evidência. Então, se a gente quiser fazer isso, a gente faz off-label. Por fim, entre o ticagrelor e o prasugrel talvez seja melhor. Ele é uma vez ao dia, não causa dispneia, e tem desfechos melhores no único estudo que comparou os dois. E os estudos de encurtamento de DAPT foram com o ticagrelor, mas você pode usar o prasugrel sabendo que é off-label. O prasugrel, a única coisa boa para lembrar é que ele tem contraindicação absoluta e para paciente com AVC prévio e ajuste de dose para 5 mg nos pacientes que são grupo de risco para sangramento, que é acima de 75 anos ou menor que 70 quilos, 60 quilos.
de bullet points, assim, sabe? Tipo, mensagem para levar para casa, que eu deixaria assim, sabe? Tipo, a impressão, assim, essa aula surgiu de um artigo que eu, Edu, um colega do Einstein, Dr. Fausto Férez do Dante e Dr. Marcelo Franklin do, do Einstein escrevemos para a SOCESP, que, assim, ele tentou condensar as ideias dessas novas estratégias de DAPT dos últimos anos que ainda não estão contempladas em diretriz. E, assim, são 50, mais ou menos, ensaios clínicos em fase 3 que tem lá citados. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não lembro de cabeça, mas são muitos. São realmente muitos. Só que o que é que eu poderia levar para casa, que é o que eu tendo a discutir com os residentes da cardio hoje em dia, quando eu passo visita com eles. A preferência hoje é a S-prasugrel ou ticagrelol para quase todos os pacientes. Você reduz trombose em relação ao clopidogrel e tem um número similar, ou no caso do prasugrel, quem sabe um pouco maior de sangramento. A exceção são os anticoagulados, porque os anticoagulados a gente realmente não tem volume em ensaio clínico, então a preferência ainda é clopidogrel. Até na trombólise hoje a gente pode fazer ticagrelol, inclusive isso daí acaba sendo mais útil na discussão do MBOI do que a discussão que a gente vai ter no 9, mas assim, até na trombólise é possível usar ticagrelol, já tem estudo com, né? O tempo de DAPT preferencial hoje é 1 a 3 meses para a maior parte dos pacientes, mesmo se for infarto, mesmo se for angioplastia complexa, porque esses pacientes estão contemplados naqueles 4 estudos que eu mostrei de encurtamento de DAPT, e a gente pode considerar estender DAPT para 12 meses. Se o seu esquema envolver clopidogrel, então a principal indicação para mim hoje, estou num lugar que não tem ticagrelol e AS. Para esses pacientes, a gente considera 12, sendo possível até estender para mais. Estou com um paciente que não tolerou ticagrelol por dispneia e tem um AVC prévio, então ele não pode usar prasugrel. Muitos dos nossos pacientes têm AVC, então uma quantidade razoável de gente realmente vai ter contraindicação. Nesses cenários, ainda vale a pena considerar estender DAPT para 12 meses, se ele não for de alto risco de sangramento. No alto risco de sangramento, mesmo se for clopidogrel, preferir 1 mês de DAPT, o quanto mais cedo você sair do risco de sangramento, mais você vai proteger o paciente, tanto da proteção de sangramento quanto da proteção de trombose, porque é um paciente que não se beneficia da DAPT além de 1 mês para proteção de evento trombótico. E entre o ticagrelol e o prasugrel, ambas as drogas são similares. Eu sou um pouco mais simpático ao prasugrel pela facilidade posológica e pelo ISA React. Mas o ticagrelol realmente teve os estudos de encurtamento, foram feitos com ele. Então, se a gente quiser ser muito estrito, assim, sabe, de seguir o ensaio clínico como foi publicado, a indicação de bula vai ser dele. Esse daqui é o slide de final, mas é o slide de final do Summit. Mas eu deixo ele aqui porque eu usei ele de base, mas eu deixo ele aqui para dúvidas e perguntas. Obrigado, Guilherme. Sem dúvida nenhuma, adorei o posicionamento de que esse é o pior tema da cardiologia. É interessante que quando eu quero mostrar para as pessoas que o cardiologista ele tem coragem, geralmente, no que ele faz, eu falo sobre isso, né? Eu falo sobre uso de antitrombótico. Literalmente, a gente usa nos pacientes associações de antitrombóticos que podem sangrar, inclusive sangrar a cabeça. Então, quando as pessoas falam da dificuldade, por exemplo, de usar inibidor de SGLT2, agonista de GLP-1, eu sempre lembro. O cardiologista é extremamente bravo no sentido de que ele tem coragem de misturar drogas antitrombóticas em dupla terapia antiplaquetária, dupla terapia antitrombótica, tripla terapia antitrombótica em alguns cenários, ou seja, a gente de fato se expõe nesse tipo de terapia que seguramente tem o seu benefício, mas traz consigo também ali algum risco. E o que você mostrou, que foi uma belíssima revisão do que a gente viveu nos últimos 10 anos, e alguns pontos aqui eu vou enfatizar, seguramente só foi possível pela evolução do tratamento percutâneo, né? Quando a DAPT ela surge ali com aspirina e clopidogrel, lembrando que o clopidogrel você pode ter ali uma taxa de resistência de 27%, 30%. Então, em alguns pacientes hiporrespondedores ou não respondedores, eles estão usando basicamente só aspirina e você não sabe. A gente usava essa terapia e estendia para 12 meses, tentando cobrir o período de tromboses agudas, subagudas e tardias relacionadas aos stents, principalmente aos stents farmacológicos de primeira geração. Você bem lembrou ali especificamente da diretriz logo após 2006, mais ou menos o período onde a gente viu a associação no Congresso Europeu de Cardiologia dos stents farmacológicos de primeira geração com as tromboses tardias, o que fez com que se subisse para 12 meses em qualquer tipo de tratamento percutâneo, e a gente viu, depois de 2010, o surgimento desses estudos após os stents farmacológicos de segunda geração,
que já são stents muito seguros, a tentativa de encurtamento, e agora com essa novidade, como você mostrou, de que a gente tem duas drogas inibidores de P2Y12 que são potentes, que não têm resistência descrita, e hoje a gente caminha, inclusive, para os estudos aspirin-free, que obviamente fogem ao escopo dessa aula, mas a gente já tem alguns desenhos de estudos como NeoMindset, onde a gente tira totalmente a aspirina e faz monoterapia com essas drogas. Eu sou totalmente concordante com você, você sabe disso, eu sempre fui entusiasta de 1 a 3 meses de DAPT. Inclusive, fiquei muito feliz quando o posicionamento europeu de antitrombóticos de 2022 colocou, é o único posicionamento no mundo que coloca 1 a 3 meses de DAPT como default, como padrão. E ele coloca 12 meses como exceção. E eu imaginei que quando viesse a nova diretriz da Sociedade Europeia, tanto a de síndrome coronariana aguda de 2023, como a de síndrome coronariana crônica de 2024, e agora mais recentemente a do American Heart de 2025, que eles iriam acompanhar esse posicionamento. E qual foi a minha surpresa de ver que em todos eles tem lá 12 meses de DAPT. Eles ainda aceitam, se você for pegar essa diretriz de síndrome coronariana aguda recente, eles ainda colocam como classe 1 uma estratégia ali para reduzir sangramento de 1 a 3 meses de DAPT, exatamente como você mostrou, seguido de ticagrelor, mas eles colocam ainda como default 12 meses de DAPT, utilizando ticagrelor ou prasugrel, né? O que eu acho que é totalmente não condizente com o que a gente tem na literatura. A literatura já deixa a gente muito tranquilo de usar 1 a 3 meses de DAPT, seguido de monoterapia com inibidor de P2Y12, principalmente ticagrelor ou prasugrel. Concordo plenamente com você que o clopidogrel, aí nesse cenário, ele não é recomendado, ele vai ser recomendado junto com os anticoagulantes ou nas extensões de mais tempo. Se você quiser deixar 30 meses, aí o uso do clopidogrel por causa do estudo Host Exam, tem uma série de outros estudos que usou o clopidogrel nesse cenário. E a estratégia do chamado descalonamento, ela também é uma estratégia que foi, você nem citou, porque eu entendo que foge do escopo aqui, ela foi muito utilizada lá no começo, mas hoje em dia, por exemplo, nessa última diretriz do American Heart, ela é 2B. Então, você fazer um DAPT com ticagrelor e prasugrel, ou prasugrel, e depois você substituir por um DAPT com clopidogrel, ou seja, manter a DAPT, mas substituir o inibidor de P2Y12 de um mais potente por menos potente, isso pareceu ser interessante, mas seguramente é uma estratégia secundária. Hoje a gente vê que o encurtamento mesmo de 1 a 3 meses é o que se segue. Eu queria, depois dessas considerações, de abrir aqui para os colegas para fazerem perguntas e falar da opinião de vocês. Eu sempre gosto de ouvir, porque é curioso, apesar desse desejo que eu tenho e dessa minha perspectiva de que eu acho que a gente poderia fazer 1 a 3 meses, a gente vê e conversa com vários colegas que ainda não se sentem seguros de fazer 1 a 3 meses de DAPT. Eu queria abrir aqui para os colegas, tem vários clínicos, intensivistas, cardiologistas, intervencionistas, queria ouvir a opinião dos colegas. Bia? Eu, eu sou adepta também de diminuir, mas eu acho que um grande problema que vai acontecer, se acontecer qualquer coisa nesse contexto atual que a gente está vivendo, se acontecer qualquer coisa e algum médico pegar e vai falar assim, mas está errado, que não sabe do que está se tratando, vai falar, está errado, por que não usou tanto tempo e tal. Então, eu acho que hoje em dia muitas pessoas ainda não estão optando por diminuir, porque primeiro a gente está falando muito isso agora, mas por esse contexto também, porque a gente sempre vê algum médico falando mal do outro, isso é uma coisa muito chata. Seria adesão à diretriz, né? Ou seja, enquanto a diretriz não colocar como default, a gente não vai ter a gente não vai ter aí uma adesão dos colegas. É curioso, né, que a gente tem. Esse é um ponto também que eu trabalho muito. Eu sou de uma geração, Bia, que eu tenho muito medo já do sangramento, né? Eu brinco que quando eu conversava muito isso com Aquiles no 2C, lá atrás, logo que eu entrei, e eu entrei ali naquele começo, eu tinha muito medo de trombose. O Aquiles brincava, dizia uma coisa que é verdadeira, né? Ele brincava, Edu, quantas tromboses de stent você já viu? E na época eu tinha visto, sei lá, umas 2 ou 3. E quantos sangramentos que eu já vi? Rapaz, eu tinha visto muito sangramento, inclusive presenciei 2 sangramentos fatais
na época por punção femoral e sangramento retroperitoneal no INCOR. Então, a verdade é essa, é que a gente tem muito medo da trombose, mas o que a gente vê com muito mais frequência acaba sendo sangramento. Hoje a gente vê menos as duas coisas, né? Mas é curioso que a gente, às vezes, tem medo de encurtar, com medo de ter uma trombose de stent, que é algo hoje perto de 1%, a maioria dos stents tem menos de 1% de trombose de stent, e não tem medo do sangramento que pode causar, sendo que sangramento, esse sim, a gente vê com bastante frequência, não necessariamente intracraniano, mas sangramento de diversas ordens. Então, eu vejo que eu me sinto seguro de deixar uma a 3 meses. É óbvio que o risco trombótico aqui tem que ser considerado, mas o que o Guilherme pontuou em relação a você começar abordando com o risco de sangramento, e eu gostei do slide onde ele considerou ali que se o risco de sangramento do paciente é elevado, 12 meses definitivamente não é uma boa ideia. E, aliás, esse é o ponto de consenso desse posicionamento europeu de 2022, onde ele trabalha num grupo só com alto risco de sangramento, onde você não passa de um mês de idade, na verdade. Poderia ser uma a 3 meses, até mais coerente com os estudos, mas você não passaria de um mês de idade nessa população, e, na sequência, você manteria o inibidor de P2Y12, que, aliás, é a estratégia de encurtamento que vingou, né? Guilherme apresentou o Smart Date, que foi aquele estudo que tentou encurtar DAPT mantendo aspirina, basicamente, e que foi uma tragédia pelo aumento de eventos, principalmente às custas de infarto, né? Então, acho que a estratégia de encurtamento de DAPT que vinga é aquela onde você deixa a DAPT e suspende a aspirina e mantém o inibidor de P2Y12. Agora, eu queria particularmente perguntar para o Guilherme se na estratégia não de encurtamento, mas de extensão, ele citou muito bem o estudo DAPT, se ele usa especificamente o DAPT Score ou se ele usa os critérios da Sociedade Europeia de Cardiologia para a extensão. Está sem microfone. O DAPT Score, existe uma certa crítica à acurácia dele quando a gente exclui os stents de primeira geração, dizendo que ele tinha capacidade preditória de trombose dele. Se você excluir os pacientes de stent de primeira geração, a acurácia dele ficava ruim, tanto para prever trombose, a de sangramento não tanto, mas aí nisso daí ele acaba ficando um pouco pior. Então, eu tendo a ver se o paciente é alto risco, ele não sendo alto risco, tipo assim, é o primeiro passo, a primeira coisa que você faz é excluir o alto risco. Não sendo alto risco, eu tento avaliar, tipo assim, risco trombótico de forma gestáltica, porque os scores de predição também não são muito bons, mas, assim, principalmente a apresentação na fase aguda, e aí eu tento ver se tem alguma coisa mais, assim, um critério geográfico de alto risco, ou critérios clínicos outros, múltiplo evento sucessivo, alguma coisa dessa. Perfeito. Eu tenho preferido também utilizar os critérios da ESC, né, só para os colegas entenderem. Mas esse paciente ele chega ali naquele período que você decidiu que você iria suspender a DAPT, se ele não tem um alto risco de sangramento, mas ele tem alguma característica de alto risco trombótico, e aí entram critérios clínicos como presença de diabetes, multiarterial, a polivascular, aterosclerose precoce ou acelerada, doenças autoimunes, ou alguns critérios angiográficos, mais de 60 milímetros de malha de stent, uso de 2 stents numa técnica de bifurcação verdadeira, tratamento de pelo menos 3 lesões, uso de pelo menos 3 stents, recanalização de CTO. Nesses casos, você pode definir que você vai estender. Você vai, inclusive, deixar mais do que 12 meses, pode deixar como 30 meses. Então, você pode também usar ali um critério de tentativa de extensão. Obviamente que você tem que garantir que você não tem um risco maior de sangramento, né? A grande verdade é que, Guilherme, essa aula, eu lembro muito da pandemia, porque você imagina que esses estudos, como você falou, começaram a ser publicados principalmente a partir de 2018. Então, você imagina que a gente chegou ali em 2020, né, numa época que o que a gente mais tinha era live, reunião online, que era um dos temas que a gente mais discutia. E naquela época, onde a gente ainda não sabia para onde a gente ia, se era para encurtar ou eventualmente se era para estender, eu já apostava que o encurtamento vingaria. Eu até brincava, é você estender em alguns poucos, e você encurtar na maioria. E eu acho que hoje é mais ou menos o que se desenhou, né? A tônica, a máxima é de encurtamento. Inclusive, com a gente defendendo aqui,
eu particularmente, que esse encurtamento para 1 a 3 meses não deveria ser só para aqueles pacientes com alto risco de sangramento, mas na população geral. E a extensão apenas naqueles que não têm alto risco de sangramento e que têm um alto risco trombótico, seja pelo DAPT-score, seja por esses critérios clínicos e angiográficos que eu falei. Então, eu vejo que hoje a gente caminha, talvez, como você bem comentou, para a normalização do 1 a 3 meses de DAPT. Inclusive, teve um editorial recente muito interessante, questionando exatamente como você falou, a questão dos 12 meses. Mas os 12 meses, de fato, ficaram arraigados na cabeça da cardiologia. Se perguntar para um cardiologista qual o tempo de DAPT pós-angioplastia, ele vai responder sem pestanejar: 12 no agudo, 6 no crônico. É basicamente o que a gente vê na prática clínica e é o que a maioria das diretrizes coloca ali. E particularmente, eu não vejo, você vê, a gente já está caminhando para estudos sem aspirina, aspirin-free, a gente já teve o Stop DAPT 3, está tendo o Neo Mindset, já tem um monte de estudo aí no pipeline, já sem aspirina, e a gente ainda, nas diretrizes, não encurtou desses 12 para 1 a 3 meses como default. Olha bem, como eu comentei quando eu abri essa sessão, o descompasso que a gente tem da evidência científica, você citou aí, seguramente tem mais de 20, 30 estudos estudando o tema de encurtamento, a maioria deles, e a gente não consegue mudar uma diretriz nacional ou internacional. Então, eu vejo um descompasso muito grande. Tem uma pergunta aqui, Guilherme, a Flávia perguntou, Flávia Longato, ela pergunta: após completar 3 meses de DAPT, o paciente que não tem alto risco de sangramento, deixamos apenas ticagrelol para prasugrel. Aí ela colocou: mas mantemos para sempre? Excelente pergunta. Ou após 12 meses volta aspirina? É engraçado isso, né? Fica parecendo uma brincadeira de troca medicação. Então, 1 a 3 meses de DAPT com aspirina mais ticagrelol para prasugrel. Aí depois você vai suspender, vai deixar, por exemplo, um ticagrelol. E aí, quando chega 12 meses, troca do ticagrelol para aspirina ou mantém o ticagrelol? Então, os estudos, Flávia, do encurtamento, teve um que foi o Global Leaders, que foi até 24 meses com o ticagrelol. Então, você pode deixar até 24 meses tranquilamente. Depois disso, a tendência é deixar o AS ou o clopidogrel, hoje em dia um pouco mais o clopidogrel, porque já o Capri, que é um estudo bem antigo, 96 ou 97, já mostrava que o clopidogrel era talvez um pouquinho melhor que o AS. O Roche Exam de 2021 pegou justamente esses pacientes com angioplastia tardia, todos depois do período da DAPT, mais de um ano, aí, em média 3 anos, e randomizou para AS clopidogrel. O grupo clopidogrel trombosou menos e sangrou menos, ele foi apenas melhor. Então, o clopidogrel talvez seja apenas uma droga melhor que o AS. Então, a tendência é deixa o ticagrelol aí 1, 2 anos. Depois disso, a estratégia principal é trocar ou para S clopidogrel, principalmente clopidogrel. Existe a perspectiva de deixar ticagrelol a mais, teve o TEMES e tal, mas aí não teve benefício. Então, em períodos muito longos, a gente tende a não deixar os novos, não. Isso aí. Ô, Edu, aproveitando que tem o pessoal da hemodinâmica aí, porque assim, a gente usa essas medicações dessa maneira, encurtando, com stents que a gente sabe e que a gente usa de longa data. E com esses stents chineses que estão chegando hoje, a estratégia vai ser a mesma? Porque a gente não tem experiência com eles, a gente não sabe, né? Perfeito. Eu não sei se ainda tem alguém aqui da cardiologia intervencionista que queira comentar, mas eu acho que não. Eu tinha o Gabriel Dodô e o Rodolfo, mas eles já saíram, mas eu posso O responder. Rodrigo estava aí também. Estava aqui também, né? O Rodrigo É. está aqui, eu acho. Ele pode responder. Em geral, Bia, é interessante isso, né? Cada um desses estudos com esses stents, e aqui a gente não falou do encurtamento baseado no tipo de stent, porque tem esses estudos, né? A gente tem, por exemplo, Leaders Free, né, especificamente com um stent sem polímero, né, polymer free, usando um mês de DAPT. A gente tem o estudo Seniors, né, usando um stent específico também, tentando encurtar DAPT. Aí são estudos onde esse encurtamento de DAPT está vinculado àquele tipo de stent. Então, cada stent, na verdade, ele foi validado com uma taxa de trombose, com uma taxa de restenose ou de complicação, e normalmente a gente trabalha, e a diretriz, inclusive, europeia deixa claro isso, que os tempos de DAPT eles não devem se modificar pelo tipo do stent, mas pela geração deles. Entendendo que hoje
a gente tem stents farmacológicos basicamente de segunda geração, de nova geração, com polímero durável ou bioabsorvível, que eu não tenho mais, pelo menos não deveria ter, na prática clínica, stents convencionais e nem stents farmacológicos de primeira geração, eu deveria usar esses tempos de DAPT baseado nas características do paciente e da técnica, não pelo tipo de stent. Tá? Então, existe aí uma recomendação europeia, especificamente, a diretriz europeia é direta em relação a isso, de que a gente não deveria adaptar pelo tipo de stent. Se o stent foi liberado, obviamente que o ideal é você usar um stent em que você saiba daquele tipo de stent, quanto é a taxa de trombose, de reestenose, de complicação dele, mas eu tenho que me balizar pelo paciente e pela técnica, não pelo tipo de stent, seja com polímero durável, seja com polímero bioabsorvível. Tem alguns estudos demonstrando que os stents ultrafinos com polímero bioabsorvível têm menos infarto, mas isso ainda não motiva que a gente seja, por exemplo, mais agressivo no encurtamento usando esses stents. Tá? Eu diria que o tipo do stent aqui, ele vai ser secundário. Muito bem, eu acho que, até respeitando o tempo, a gente vai encerrar. Obrigado, Guilherme Magnavita, pela apresentação. Achei sensacional. Interessante que, bom, é aquela coisa, né? Você foi fellow da aterosclerose, então é óbvio que parte do que você apresenta foi discutido durante o fellow, mas eu concordo precisamente com todos os seus pontos em relação ao não uso do clopidogrel nos encurtamentos. Esse é um ponto pacífico também, e no INCOR, quando a gente discute com o residente, é basicamente 12 meses de extensão. A gente acaba não fazendo isso. No 9 de julho, como a gente tem disponível ticagrelor e prasugrel, a gente pode usar essas estratégias mais modernas. E concordo também com a série de pontos filosóficos que eu gostei que você pontuou, de que esses 12 meses de DAPT, na verdade, foi o tempo menos estudado nos estudos e que essa simplificação talvez seja aí um ponto de convergência onde a gente possa tornar isso um paradigma e terminar esse problema, porque, de fato, né, quantos estudos vão ser necessários para a gente mudar a diretriz? Eu quero saber se, quando bater o 100º estudo, as sociedades elas vão se mexer para mudar. Então, acho que é um tema muito atual. Vejam vocês que hoje a trombocardiologia evoluiu de uma forma em Bia, se você lembrar ali, há 20 anos como é que era, né? Era um mês para stent convencional, 3 meses para stent eluído com sirolimus e 6 meses para stent eluído com paclitaxel. Essa aula, viu, Guilherme, ela tinha basicamente 2 slides. Era um slide com stent convencional, um com farmacológico, dependendo da droga, era 6 ou 12 meses. Então, para você ver como em 20 anos a gente evoluiu, e hoje é uma arte você fazer isso. Obrigado mais uma vez. Queria agradecer aqui a presença de todos. Acho que teve uma excelente assistência aqui de diversas especialidades. Mais uma vez agradecendo a todos. Boa noite. Um abraço, Boa noite. pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado.